Glória a Jesus, cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Os irmãos podeis tomar assento. Estamos aqui mais uma vez para servirmos a Deus naquele chamado que o Senhor fez aos seus discípulos, que é pregar a sua palavra. É algo de suma relevância, é algo sublime, que Deus concede ao homem o privilégio de poder pregar a sua palavra. Então quero externar aqui a minha alegria, a minha gratidão a Deus por esta rica oportunidade de poder falar da doce e bendita palavra do Senhor. Meus amados, eu quero compartilhar nesta noite uma leitura que se encontra no Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 10, a partir do versículo 46 a seguir. É uma história clássica, né? É um clássico da Bíblia que fala sobre o cego de Jericó. Quem não já ouviu ou já leu diversas vezes essa história, né, sobre o cego de Jericó? Então é um clássico da Bíblia, é um clássico de muitas pregações que nós temos visto. E Deus me trouxe a essa passagem para poder pregar nesta noite. Leiamos a palavra de Deus. Marcos 10, 46, a seguir. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E o chamaram, o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Até o versículo 52 temos lido. Antes de iniciar esta mensagem veio ao meu coração quando eu estava fazendo caminhada ali no Núcleo Bandeirante, naquela pista ali que faz de ciclismo, faz caminhada. E ali eu, passando por ali, vi um senhor, e ele estava ali, e ele tem uma carroça, e ele coloca várias coisas dentro dessa carroça, roupas e outros objetos que ele encontra na rua. E eu ali passando e vendo a situação daquele moço, e eu me comovi e fui até ele e conversei com ele.
e perguntei o seu nome. E, por coincidência, o nome daquele senhor é o mesmo meu. O nome dele é Raimundo Eliseu da Rocha. E, por coincidência também, ele é de uma cidade vizinha minha, lá no estado do Piauí. E ali eu conversando com ele, perguntando por que ele estava naquele estado, por que ele vivia assim. E perguntei se ele tinha família. Ele disse que tinha família, mas que estava naquela situação por opção própria dele. E aí eu perguntei a ele se eu podia gravar um vídeo dele. Aí ele disse, permitiu que eu gravasse. E aí veio no meu coração de colocar na internet, colocar nas redes sociais. E quando eu coloquei, logo no primeiro dia, apareceu os parentes desse moço. Entraram em contato e eles entraram em contato comigo. E falaram que ele está desaparecido desde 2021. Obrigado, irmã Miriam. E eles tinham ele como morto. Eles achavam que ele não estava mais vivo. Então foi uma grande surpresa. E a gente está sempre, eu estou sempre indo lá levar algo para ele, a família sempre está preocupada e mandando alguma ajuda. Então, meus irmãos, às vezes a gente vê situações de pessoas e a gente se comove, a gente fica comovido pelaquela situação. Por que está nessa situação? Por que chegou a esse ponto? Né? É uma pessoa que está como um mendigo, abandonado, né? Longe da família e sem perspectiva de vida. E também eu quero trazer aqui um paradoxo com a situação deste moço, com a deste também aqui da Bíblia, que era uma situação difícil. A Bíblia fala que ele estava à beira do caminho, mendigando. Ele tinha a sua vida diariamente com esse mesmo propósito: mendigar. Porque ele estava condenado a viver naquela situação, porque ele era cego. E cego naquela época, o que eles podiam fazer era apenas mendigar à beira do caminho. Então, eu quero aqui trazer uma mensagem intitulada As 3 maiores dificuldades do cego Bartimeu. Antes de falar acerca deste cego, por nome Bartimeu, no livro de Mateus, no capítulo 20, a partir do versículo 29, narra ali que são 2 cegos. Mas os outros apóstolos, discípulos, Marcos e Lucas, mencionam apenas este, ou um, que é conhecido por Bartimeu. Então, este cego, por nome Bartimeu, ele ficava ali, à beira do caminho, na cidade de Jericó. Havia 2 cidades de Jericó. Havia a cidade antiga, que foi destruída por Josué, e havia essa nova cidade, por nome também de Jericó, reconstruída por Herodes o Grande. E ali Herodes construiu um luxuoso palácio de inverno naquela cidade. E Jericó, ela ficava na distância de 30 quilômetros para Jerusalém. Então, provavelmente, Jesus ia com destino a Jerusalém,
fazer uma caminhada de 30 quilômetros. E da cidade antiga para a cidade nova de Jericó, a distância era apenas de 2 quilômetros apenas. Então eu quero enfatizar o primeiro ponto. Ele era mendigo e cego. As duas, a primeira e as duas maiores dificuldades de Bartimeu era que ele era cego e que ele era mendigo. Não bastava só ser cego naquela época. Além de ser cego, ele teria que ser mendigo. Até porque naquela época não havia aposentadoria, não havia auxílios para esse tipo de pessoas como nós temos hoje. Então, para sobreviver, eles faziam o quê? Mendigava, pedia. Então, uma das maiores dificuldades do cego é que ele era mendigo. Ele estava ali à beira do caminho, mendigando. Irmãos, quando a gente passa perto de um mendigo, naturalmente, a nossa decisão, a nossa condição é querer se afastar desse tipo de pessoas. Porque, além de estar sujo, maltrapilho, você tem um certo receio que ele possa te trazer alguma ameaça, que ele possa te trazer alguma situação de dificuldade. Então, às vezes, a gente ignora esse tipo de pessoas. E este cego, ele era ignorado. Ele vivia enclausurado naquela situação e ele era tido como alguém insignificante, alguém que incomodava, alguém que estava ali sempre no mesmo lugar, esperando que alguém desse uma esmola. Então, se colocando no lugar deste homem, nós vemos que é muito difícil ter uma vida assim. A pessoa que chegar a se acostumar com uma vida assim, é porque ela realmente não tem outra opção para viver. Então, o pobre homem, ele tinha essa primeira dificuldade. Ele era mendigo e cego. Como fala no capítulo 46, só para nós frisarmos e recapitularmos a situação dele. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu cego, filho de Timeu, e estava assentado junto ao caminho, mendigando. Estava ali à mercê da situação, esperando a boa vontade de alguém. Irmãos, o que é que eu quero trazer para o nosso cotidiano, para a nossa vida, para que nós possamos se sensibilizar com a vida daqueles que estão à margem da sociedade, com a vida desses que ninguém dá nada por eles, com a vida desses que não vale coisa alguma para muitos. Então esse homem, ele estava ali como alguém que não tinha perspectiva. Alguém que era ignorado, alguém que era humilhado. Então, vemos, irmãos, que a vida deste homem era uma vida
difícil, que era uma vida em que ele estava sempre ali, sem nenhuma perspectiva de melhora nenhuma. Porque nós, seres humanos, sempre vivemos na perspectiva de melhora. Que algo de melhor aconteça, que algo se suceda, que algo se concretize. Mas esse homem não tinha nenhuma perspectiva em relação a isso. Porque ele era cego e mendigo. Quem era cego naquela época estava condenado a viver uma vida de mendigo. Não tinha outra opção para ele. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto da mensagem. Ele era rejeitado. A rejeição é algo que fere profundamente o coração do ser humano. Muitos estão vivendo uma vida de rua, uma vida de mendigo. Por quê? Porque se sentem rejeitados. Porque se sentem excluídos da sociedade, da vida em sociedade. Então isso é algo que machuca bastante a vida de qualquer um. É a rejeição. Então no versículo 48, nós vemos que muitos repreendiam ele, para que ele se calasse. Isso é algo que acontece cotidianamente na vida, em sociedade. A rejeição. Ah, é um mendigo. Sai para lá, bicho, feio, fedorento. E muitos ali estavam repreendendo ele, porque ele estava incomodando. Porque ele estava ali sendo indelicado. Cala a boca, cego, nojento. Você está incomodando. Cala a boca, mendigo. Quem é tu para ficar gritando o nome de Jesus? Ele era rejeitado e estava sentindo profundamente aquela rejeição. Mas ele sabia que Jesus jamais rejeitaria ele. Ele sabia que Jesus jamais rejeitaria ele. Porque ele não se cala. E ele clama ainda mais, com mais veemência, dizendo: Jesus, tem misericórdia de mim. Estava ali alguém que podia mudar a história dele. Estava ali alguém que poderia mudar a situação dele. Estava ali alguém que iria se comover por ele, como ninguém se comoveu ou se comoveria pela sua situação. Então Jesus, ele ouve o clamor daquele cego. Jesus manda chamá-lo. Aí o povo agora dão atenção a ele. Isso acontece, irmãos, na nossa vida, quando você é conhecido de alguém importante. Quando você é aceito por alguém importante, naturalmente as pessoas vão reconhecer você. Naturalmente as pessoas vão dar importância a você. Então, quando as pessoas viram que Jesus deu importância a ele,
as pessoas começaram a mudar o tratamento. Foram lá e disseram para ele: olha, tem bom ânimo, o mestre te chama. Levanta-te. O mestre quer te ver. O mestre quer te ver. Era só o que ele queria. Era só o que ele esperava. Era ter um momento com Jesus. Era ter um momento com Jesus. Porque ele não tinha acesso a Jesus, porque ele era um mendigo, porque ele estava à margem. E além, coitado, de ser cego, não podia se locomover. Então, ele só tinha a sua voz. Ele só tinha a sua voz para tentar atrair Jesus. Então ele conseguiu atrair a atenção de Jesus, porque todo aquele que clama o nome do Senhor Jesus receberá a sua atenção. Aleluia. Mas não é clamar só uma vez, duas, três. É clamar várias e várias vezes. Como este homem clamou até Jesus mandar chamar ele. Acontece, irmãos, que nós temos a tendência de desanimarmos com facilidade, devido às dificuldades que muitas das vezes nós nos encontramos. E aí nós sentimos que não vai fazer efeito e que não vai ter jeito. E aí, muitas das vezes, a gente desiste ou coloca de lado. Mas esse pobre homem não tinha outra opção. A única oportunidade e a única opção dele era esta: clamar a Jesus até ele ouvir. Até ele ouvir e mandar chamá-lo. E assim foi feito. Glória ao nome de Jesus. Terceira e último ponto da mensagem. Ele não podia viver sem a capa. Capítulo 10, versículo 50. E lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Olha o que representa a capa, irmãos. Era um tipo de roupa só usada pelos mendigos durante o dia. Ele a estirava para que as pessoas jogassem moedas sobre ela, e à noite ele a usava como cobertor. Isso é o que representa a capa. Isso era o que a capa a utilidade dela. Então, quando aquele homem, a única coisa que ele tinha de forma de sobrevivência era aquela capa. Porque naquela capa é onde ele recebia as doações, as moedas, para ele poder se manter, para ele poder sobreviver, e à noite ele a usava como cobertor para o frio. Então ele não podia viver sem aquela capa. Mas chegou alguém ali que iria tirar este jugo dele, queria tirar esta capa dele, que ia mandar ele lançar aquela capa fora. E quando chamaram ele,
a sua primeira atitude foi, lançou a capa fora. Aleluia. O que é que eu aprendo aqui, irmãos? O que é que eu tiro aqui? É que quando ele lança a capa fora, ele está tirando da sua vida algo que lhe prendia. Algo que lhe deixava sempre na dependência daquela situação. Então ele agora, quando ele ouve dizendo, olha, o mestre te chama, a primeira atitude que ele toma é lançar a capa fora. É jogar a capa fora. É dizendo assim, eu não preciso mais de você, porque agora eu vou me encontrar com Jesus de Nazaré, que vai resolver a minha situação. Aleluia! E assim ele fez. Porque ele viu que não ia mais precisar daquilo. Jesus não tinha nem ainda curado ele. Mas a sua atitude de fé, ele foi para tudo ou nada. Quando ele joga a capa fora, ele está dizendo, eu não quero mais essa vida, eu não vou voltar mais para essa vida, porque agora a minha vida vai ser uma vida nova. Porque agora eu vou me encontrar com Jesus. Aleluia! É coisa impressionante, é coisa esplêndida. A questão da fé, irmãos, quando brota, quando ela jorra ali do coração deste homem, que ele já recebe ali, já decide ali receber a bênção, quando ele joga a capa fora. Quando ele joga um tecido de sobrevivência fora, é como se ele jogasse a cadeira de roda, é como se ele jogasse ali as moletas fora. Em outras passagens fala sobre a cama, né? Que é no mesmo sentido da capa. Quando Jesus falava para os doentes, levanta, toma a tua cama e anda. Mas o cego aqui, ele lança fora. Ele diz assim, eu não quero mais, eu não preciso mais. Porque agora eu vou me encontrar com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu vou me encontrar agora com o Filho de Davi. Com aquele que curou outros além de mim. Com certeza o cego tinha já ouvido que Jesus realizou outros milagres. Vários milagres. E a sua fé estava ali acesa e pronto para jorrar no momento certo. E o momento certo foi aquele, quando Jesus estava passando ali, ele pergunta, quem é que passa aí? E aí o povo diz, quem passa aqui é Jesus de Nazaré. Aí ele toma dentro de si a decisão e diz, agora é a hora. Agora chegou a minha hora. Agora é a minha vez. Eu vou receber o meu milagre. Eu vou receber o milagre. Porque Jesus vai me curar. Então, quando ele lança a capa fora, aí ele vai ter com Jesus. Aí Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Ele poderia pedir outra coisa. Ele poderia questionar a Jesus,
Disse: Senhor, tu não está vendo que eu sou cego? Mas ele fala: Senhor, que eu veja, que eu tenha vista, ou que eu retorne a ver. Que segundo alguns estudiosos, este cego não era cego de nascença. Ele obteve a cegueira já depois de uma certa idade. E ele estava condicionado a viver uma vida à margem, uma vida isolada, uma vida sem nenhuma perspectiva, porque se tornou cego. Mas agora ele vê uma oportunidade de mudar de vida, uma oportunidade que possa lhe trazer solução definitiva para o seu problema. Porque Jesus, irmãos, ele traz soluções definitivas para os nossos problemas, para os problemas daqueles que estão sofrendo. Jesus é compaixão, Jesus é amor, Jesus é perdão. E como Jesus fez, nós possamos assim também fazer. Porque isso é viver a cristandade, porque isso é viver verdadeiramente o evangelho. Não é vir aqui à igreja e vestir uma roupa bonita e se apresentar e adorar. E quando você sai lá fora, você não faz a diferença. Você não visita essas pessoas, você não se compadece por essas pessoas. Aonde está a nossa cristandade? Aleluia! Vamos viver verdadeiramente o evangelho que Jesus mandou que nós possamos viver ele a cada dia. Então, meus amados e queridos irmãos, eu quero já aqui finalizar esta mensagem e que Deus abençoe grandemente a vida de todos. Amém? Agradeço a oportunidade no nome de Jesus.